Imagine por um instante que a chave para a riqueza, para o sucesso que você tanto almeja, não está em um golpe de sorte, em uma herança inesperada ou em um talento inato e exclusivo. E se essa chave residisse, na verdade, na forma como você pensa? Parece simples demais, não é? Quase ingênuo, mas foi exatamente essa a premissa que transformou a vida de milhões de pessoas e moldou o pensamento de empreendedores e visionários ao longo de quase um século. Hoje, vamos mergulhar nas profundezas de uma obra que, mais do que um livro, é um verdadeiro manual de engenharia mental para o sucesso. Pense e Enriqueça, de Napoleon Hill. Este não é apenas mais um livro de autoajuda. É o resultado de uma jornada épica, uma pesquisa incansável que prometia desvendar o segredo de mais de 500 dos homens mais bem-sucedidos de sua época. Um segredo que, uma vez compreendido e aplicado, poderia ser replicado por qualquer pessoa, em qualquer área da vida. A grande questão é: será que é realmente possível aprender a pensar para enriquecer? E mais importante, esses princípios ainda são válidos no mundo acelerado e complexo de hoje? A história por trás dessa filosofia milionária é tão fascinante quanto os próprios princípios. Tudo começou com um encontro improvável. Andrew Carnegie, um dos maiores industriais e filantropos da história americana, um homem que construiu um império do nada, desafiou um jovem jornalista chamado Napoleon Hill. Carnegie, já no auge de sua fortuna e influência, acreditava que existia um padrão, uma fórmula oculta por trás de cada grande sucesso. Ele propôs a Hill a missão de sua vida: dedicar 20 anos para entrevistar e analisar a vida dos homens mais ricos e influentes dos Estados Unidos, extraindo deles os princípios universais que os levaram ao topo. Imagine a audácia desse desafio. 20 anos de sua vida dedicados a uma única pergunta: qual é o segredo do sucesso? Hill aceitou. Ele mergulhou de cabeça nessa empreitada hercúlea, entrevistando nomes lendários como Henry Ford, Thomas Edison, Alexander Graham Bell e Theodore Roosevelt. Enquanto Hill compilava seus dados, o mundo passava por transformações drásticas. A Grande Depressão, um período de profunda crise econômica, assolava os Estados Unidos. Milhões perderam seus empregos, suas economias e, mais importante, a esperança. Nesse cenário de desespero, a necessidade de um guia prático para o sucesso financeiro e pessoal tornou-se ainda mais urgente e palpável. As pessoas precisavam de um farol, de um mapa para navegar pela escuridão. Foi nesse contexto que os primeiros insights de Hill começaram a se cristalizar. Ele percebeu que, em sua essência, toda a riqueza, todo o sucesso material tinha um ponto de partida comum: um pensamento. Não um pensamento qualquer, mas um desejo ardente, definido e inabalável. A semente de cada grande realização era plantada na mente, muito antes de se manifestar no mundo físico. A ideia de que o que a mente do homem pode conceber e acreditar ela pode alcançar não era apenas uma frase bonita, era a base de toda a sua filosofia. O desejo não era uma mera aspiração, mas uma força motriz, um fogo que consumia qualquer dúvida e impulsionava a ação. Talvez você esteja pensando: mas isso foi há quase um século. O que isso tem a ver com a minha vida hoje, com os desafios que enfrento, com a economia digital e a inteligência artificial? A verdade é que, apesar das mudanças tecnológicas e sociais, a natureza humana e os princípios fundamentais que regem o sucesso permanecem notavelmente constantes. A relevância dos princípios de Hill na vida moderna é extraordinária. A maneira como você pensa, como você se relaciona com seus objetivos, com seus medos e com suas oportunidades, ainda é o divisor de águas entre o sucesso e a estagnação. Sua mentalidade, seu software interno, é o verdadeiro motor de sua jornada. E é exatamente isso que vamos explorar a fundo, passo a passo, desvendando como você pode reprogramar sua mente para atrair a riqueza que deseja. É precisamente essa reprogramação mental que nos leva aos 13 princípios essenciais que Napoleon Hill destilou de suas décadas de pesquisa. Eles são os pilares sobre os quais a filosofia do sucesso é construída, e cada um deles é fundamental.
O primeiro, e talvez o mais potente, é o desejo. Não um desejo superficial, mas um ardente, consumidor, que se transforma em um propósito inabalável. É a faísca inicial que acende a chama da ambição. Em seguida vem a fé, a capacidade de visualizar o objetivo já alcançado, de acreditar incondicionalmente na sua materialização. É a ponte entre o desejo abstrato e a realidade concreta. Para Hill, a autossugestão é a ferramenta que nos permite influenciar o subconsciente, alimentando-o com pensamentos positivos e objetivos claros, transformando a fé em uma convicção profunda. O conhecimento especializado, por sua vez, não se refere apenas ao conhecimento formal, mas à busca incessante por sabedoria relevante para seus objetivos, aprimorando suas habilidades continuamente. A imaginação é a oficina da mente, o espaço onde novas ideias são forjadas e planos são concebidos. É onde a criatividade se manifesta, transformando o invisível em possível. Com a imaginação em pleno vapor, entra em cena o planejamento organizado. Não basta sonhar, é preciso traçar um roteiro detalhado, com passos claros e metas bem definidas. E para que esse plano saia do papel, a decisão é crucial. A capacidade de tomar decisões rápidas e firmes, superando a procrastinação, é uma marca de todos os grandes realizadores. Mas o caminho raramente é fácil, e é aí que a persistência se torna a chave mestra. É a resiliência para superar obstáculos, para levantar depois de cada queda, mantendo o foco no objetivo final. Um dos conceitos mais revolucionários de Hill é o poder da mente mestra. Ele compreendeu que a soma das inteligências e esforços de um grupo, alinhado em um propósito comum, é exponencialmente maior do que a soma individual. É a colaboração para o sucesso, onde mentes afins se unem para criar uma sinergia poderosa. A transmutação do sexo, um princípio frequentemente mal interpretado, refere-se à canalização da energia sexual, uma das mais potentes forças motrizes do ser humano, para fins criativos e construtivos. É sobre direcionar essa energia para a realização de grandes feitos. O subconsciente é o poder oculto, o terreno fértil onde os pensamentos são plantados e onde a autossugestão atua. É o mecanismo que, uma vez programado, trabalha incansavelmente para manifestar seus desejos. O cérebro, para Hill, é o centro de controle, o aparelho físico através do qual a mente opera, um instrumento poderoso que podemos aprender a usar de forma mais eficaz. E, por fim, o sexto sentido, a intuição, a sabedoria que surge da experiência e da conexão com uma inteligência maior. É a capacidade de saber sem saber como se sabe, um guia interno que se desenvolve com a prática dos outros princípios. A mente mestra, em particular, merece uma atenção especial. Hill não apenas a descreveu, mas a viveu. Ele observou como grandes inventores como Thomas Edison, por exemplo, formavam grupos informais de cérebros com seus engenheiros e colaboradores. Henry Ford, outro titã da indústria, cercou-se de mentes brilhantes que complementavam suas próprias habilidades. A ideia não é apenas ter uma equipe, mas um grupo de indivíduos com propósitos alinhados, que se reúnem regularmente para brainstormings, para compartilhar conhecimentos e para apoiar uns aos outros. Os benefícios são imensos, uma explosão de ideias, a superação de desafios complexos através de múltiplas perspectivas e um reforço mútuo da fé e da persistência. O impacto de Edison e Ford nas ideias de Hill foi profundo. Ele viu neles a personificação de seus princípios, mesmo antes de serem formalizados. Eles aplicavam o desejo ardente, a fé inabalável, o planejamento meticuloso e a persistência obstinada. A história de Edison com a lâmpada incandescente, com milhares de tentativas e fracassos antes do sucesso, é um testemunho da persistência. Ford, com sua visão de tornar o automóvel acessível a todos, demonstrou o poder do desejo e do planejamento organizado. A abordagem prática desses princípios reside na sua aplicação diária. Não são conceitos para serem apenas lidos, mas para serem vividos. Começa com a construção de um plano de ação pessoal, um mapa detalhado de como você irá aplicar cada um desses princípios em sua própria vida.
em busca de seus próprios objetivos. É um compromisso consigo mesmo, uma declaração de intenções que transforma a teoria em ação. A persistência para Hill não era apenas um princípio, mas a própria essência de sua jornada. Ao longo de mais de 2 décadas, ele dedicou-se incansavelmente a pesquisar, entrevistar e sistematizar o conhecimento de centenas de mentes brilhantes. Houve momentos de dúvida, de dificuldades financeiras, de portas fechadas, mas sua fé inabalável na missão que Andrew Carnegie lhe confiara o impulsionou. Ele superou a descrença de muitos, a indiferença de outros e a própria complexidade de destilar a essência do sucesso em princípios claros e aplicáveis. A divulgação de sua filosofia não foi um caminho fácil. Exigiu a mesma tenacidade que ele advogava para seus leitores. A história de Hill é, em si, um testemunho vivo de seus próprios ensinamentos. No entanto, a riqueza para Napoleon Hill nunca se limitou ao acúmulo de bens materiais. Ele defendia uma compreensão holística da prosperidade. Para ele, a verdadeira riqueza abrangia a saúde perfeita, relacionamentos amorosos e harmoniosos, a paz de espírito, a liberdade de tempo e, acima de tudo, um propósito de vida claro e significativo. O dinheiro era apenas uma ferramenta para alcançar esses outros pilares da abundância. Uma pessoa poderia ser milionária em sua conta bancária, mas pobre em espírito, saúde ou relacionamentos. A filosofia de Hill buscava o equilíbrio, a plenitude em todas as áreas da existência. É importante notar que a obra de Hill não está isenta de críticas. Alguns apontam a falta de rigor científico em suas metodologias, a escassez de dados empíricos para comprovar certas afirmações, ou um tom excessivamente otimista que, para alguns, beira o irrealismo. Há quem questione a interpretação de conceitos como a transmutação do sexo, considerando-a datada ou até mesmo controversa. No entanto, mesmo diante dessas controvérsias, a relevância da obra de Hill perdura. Seus princípios, embora formulados há quase um século, continuam a ressoar com milhões de pessoas em busca de um caminho para o sucesso e a realização pessoal. A capacidade de inspirar e provocar a ação, mesmo sem a chancela de uma pesquisa de laboratório, é o que mantém Pense e Enriqueça como um clássico. O impacto duradouro de Pense e Enriqueça é inegável. A influência da obra se estende por inúmeros livros de autoajuda, guias de negócios e programas de desenvolvimento pessoal. Autores contemporâneos frequentemente citam Hill como uma fonte primária de inspiração. Milhões de depoimentos em todo o mundo atestam a transformação de vidas a partir da aplicação de seus princípios. Pessoas que se sentiam estagnadas encontraram na filosofia de Hill o ímpeto para perseguir seus sonhos, iniciar negócios, melhorar seus relacionamentos ou simplesmente adotar uma mentalidade mais positiva e proativa. A mensagem de que a mente é o principal motor da realidade e que cada indivíduo tem o poder de moldar seu destino continua a ser uma fonte de esperança e empoderamento. Ao recapitularmos os principais ensinamentos de Napoleon Hill, percebemos que a essência de sua filosofia reside na crença inabalável no poder da mente humana. O desejo ardente, a fé, a autossugestão, o conhecimento especializado, a imaginação, o planejamento organizado, a decisão, a persistência, o poder da mente mestra, a transmutação da energia, o subconsciente, o cérebro e o sexto sentido, todos esses princípios convergem para um único ponto: a capacidade de controlar nossos pensamentos e, através deles, moldar nossa realidade. A mensagem final de Hill é um convite à ação e à reflexão. Ele nos desafia a olhar para dentro, a identificar nossos verdadeiros desejos e a desenvolver a fé inabalável de que somos capazes de realizá-los. Não se trata de uma fórmula mágica, mas de um guia prático para o autodomínio e a autorrealização. A riqueza, em sua mais ampla acepção, está ao alcance de todos que se propõem a pensar e agir de forma intencional. Portanto, o convite é para você, espectador. Que tal aplicar esses princípios em sua própria vida?
qual é a sua definição de sucesso e o que você fará hoje para começar a construí-la. O poder para pensar e enriquecer está e sempre esteve em suas mãos.